A paz, igreja? Amém? Saudade de vocês, minhas longas férias. Mas de verdade, eu particularmente, nunca tinha tirado 30 dias de férias. Foi a primeira vez, e Deus nos proporcionou isso. Ficamos 30 dias no Espírito Santo. Muita saudade de vocês. Quero saudar as pessoas que estão na TV Rica. Em especial a profeta Camila. Eu cheguei e ela foi. E ela está lá assistindo. A Cá, Tia Neuza e Keila, lá do Espírito Santo. Saudade de você, Cá, Tia Neuza, Keila. Um beijo para vocês. Para todos os demais que nos acompanham pela TV Rica, o Senhor possa falar com vocês nessa noite. Amém, igreja? Vamos então? Amém. Parece que é a primeira vez que eu vou pregar na vida. Estou aqui enrolando para começar. Mas foi um mês assim, um pouco bem, né? Às vezes em alguns lugares que não pegava internet, às vezes na casa de familiares, eu não tinha condições no domingo à noite pegar o celular e ficar acompanhando o culto pela TV Rica, né? No meio dos parentes, aquela coisa de criança. Enfim, acabei não vendo muito as palavras aqui. Vocês continuam ouvindo? Estava tão bom aqui para mim. Vocês estão me ouvindo? Sim? Não? Não aqui? Se corta tudo para mim, aí eu grito muito, porque eu não me ouço. Eu acho que vocês não estão me ouvindo. É por isso que eu grito, não é porque eu grito. A culpa é do retorno. Cadê o neto? A culpa é do neto, não é minha. Vamos lá. Parar de enrolar, né? Romanos 11:16. Vamos começar aí um versículo super conhecido, que eu acho que nesses dias nós vamos começar a ouvi-lo com mais frequência, se é que vocês já não estão ouvindo, eu que estou por fora. Mas Romanos 11:16 é um versículo que fala de primícias, um versículo típico de primícias aqui no Novo Testamento. Eu digitei ele aqui, estou aqui procurando a tua. Diz a palavra assim: se é santa uma parte da massa que é oferecida como as primícias dos frutos, a massa toda igualmente o é. Se a raiz é santa, todos os ramos também o serão. Esse versículo é muito conhecido de nós todos a respeito de primícia. Se a primícia é santa, todo o resto é. Nós vamos seguir com isso até o final deste culto. Então repita comigo: se a primícia é santa, todo o resto o é. Amém. Nós sabemos que Adão foi a primícia da humanidade. Ou seja, foi o primeiro homem, obviamente, a ser criado por Deus. E ele, como primícia, como primeiro homem, ele foi delegado a ele uma ordenança, um comissionamento de governo sobre tudo aquilo que Deus havia criado. Nós sabemos que Deus, o Gênesis relata, foi criando, né, seus 6 dias de criação, e criou as aves do céu e os peixes, e criou as árvores e o mar, e dividiu a terra, enfim, fez toda a criação, e no último dia criou o homem. Quando ele cria o homem, em Gênesis 1:28, ele diz: e Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Nós sabemos que esse foi o comissionamento do homem, né? Deus abençoou o homem que havia criado e o comissionou. Esse versículo, Gênesis 1:28, nos acompanhou muito no final do ano passado, quando nós estudamos o livro da bênção geracional, né? O livro tem sua base principal neste versículo. Nós fizemos um estudo nos domingos de manhã, foi tremendo o estudo, e o autor dá o pontapé inicial da base do livro nessa passagem. Nós vamos voltar nela. E nós sabemos que esse comissionamento de governar tudo aquilo que havia sido criado por Deus, foi entregue, foi dado ao homem esse comissionamento. Nós conhecemos a história, que o homem falhou. Nós sabemos que aí Satanás, Lúcifer, que já havia sido precipitado da presença de Deus, se incorpora numa serpente, conversa com Eva, conta uma mentira, ela cai, a seduz. Eles desejam no seu coração ser como Deus, anseiam então ser como Deus, comem do fruto da árvore, né, do conhecimento do bem e do mal. E o homem então, até então, sem pecado, pleno de Deus,
ali então agora está em pecado. Uma natureza caída em pecado. Essa é a história, a primeira história, o principal, ali do início da humanidade. Adão, a primícia da humanidade, com um comissionamento de governo, e falhou nesse comissionamento. Nós sabemos que ele não deixou de governar. Adão, a raiz adâmica que se multiplica até hoje, de geração em geração, de DNA em DNA, segue o quê? Governando. Adão falhou em governar em santidade. Adão falhou em governar debaixo de obediência. Mas nós sabemos que Adão seguiu dando nomes, dando atribuições, dando funções, governando a criação. Mas agora o quê? Em pecado. E essa natureza caída, que foi a primícia da criação, se multiplicou e segue se multiplicando. Até que um dia, da humanidade, homem após homem, geração após geração, Deus levanta uma nova primícia, através de novo da sua humanidade. E nós temos 1 Coríntios, não precisa abrir, 15, 20 nos relata. Cristo, a primícia dos que ressuscitaram. A primícia dos que ressuscitaram dos mortos. Cristo, a primícia daqueles que não conhecerão a morte. Ele não conheceu a morte. E 1 Coríntios 15, 20 diz, ele é a primícia dos que ressuscitaram. Ele é a primícia daqueles que não passarão pela morte. Faça comigo, Cristo, a primícia dos que ressuscitaram. Então nós temos Adão, o primeiro homem, a primícia da humanidade, que caiu em pecado e trouxe o desgoverno da terra, né? Exerceu um governo em desobediência. Mas nós sabemos do plano perfeito de Deus, onde trouxe o seu filho, porque ele foi a primícia dos santos. Fala comigo, Cristo, a primícia dos santos. Isso tudo Deus está fundamentando a nós, aonde Ele vai chegar, do que Ele está construindo. Ele foi a primícia dos que ressuscitaram, porque Ele foi a primícia dos que se mantiveram santos. Porque Deus fez aliança com vários homens de geração em geração, mas todos pecaram. Todos tinham sua natureza caída desde Adão e todos contaminados pelo pecado. Todos falharam, mas a primícia da perfeição, Cristo Jesus, não falhou, não se contaminou, não pecou e se tornou a primícia dos que não conheceram a morte, a primícia da vida eterna. E Ele decidiu, por amor, se multiplicar em nós. Se Adão multiplicou e segue multiplicando um DNA caído em pecado, um DNA de morte, Cristo segue multiplicando um DNA de vida, de santidade, de glória, de poder e de autoridade. Amém? Repita comigo. Adão, primícia da humanidade. Cristo, primícia dos ressuscitados, primícia da ressurreição. Se Adão foi a primícia da humanidade e falhou no governo que lhe foi entregue, a primícia dos santos, Cristo, redimiu essa humanidade caída e governa com poder, autoridade e glória. A primícia dos santos redimiu essa humanidade caída. E se através de Adão entrou o desgoverno na terra, através de Cristo, ele segue governando. Entrou o governo de Deus sobre a terra. Amém? Adão fracassou. Adão fracassou. Adão se permitiu contaminar. Adão desobedeceu. E qual que é a palavra? Eu me identifico em Adão. Eu em Adão sou um fracasso. Eu não sei você, mas eu em Adão sou um fracasso. A Zelinda adâmica é um fracasso. Fui, porque eu não tenho mais nada com Adão. Mas em Cristo,
Eu e você, que um dia éramos dominados pela natureza adâmica, hoje, em Cristo, nós somos chamados reis e sacerdotes, e chamados a manifestar e exercer esse governo, esse domínio que Adão entregou no Éden. E eu vou te dizer que aos olhos humanos, pela humanidade, pelos padrões humanos, a Zelinda em Adão, alguém pode olhar até e achar que teve sucesso. Mas eu sei que diante de Deus, em Adão, eu sou um fracasso. Eu sei como minha alma era fracassada em Adão. Eu sei que os meus sentimentos eram fracassados em Adão. Eu sei como os meus valores eram distorcidos e fracassados em Adão. Mas o Cristo é a primícia dos que não conhecerão a morte, da santidade, da justiça. Me libertou de Adão, me libertou da morte, me libertou do pecado e me deu uma nova vida. E nessa vida dele, eu e você somos mais que vencedores. Se um fracassou, o outro foi vitorioso sobre principados e potestades deste mundo. Não se rendeu e na vitória dele, eu e você somos mais que vencedores. Se você olha para a sua vida e um dia você se identificou com Adão, você olha assim, eu já fui um fracasso. As minhas atitudes eram um fracasso. A minha mente, a vida que eu levava era um fracasso. Isso não tem nada a ver com ter dinheiro ou não ter dinheiro. Ter sucesso ou status profissional ou não ter sucesso e status profissional. Se as nossas vidas, a nossa mente, a nossa alma, as nossas atitudes eram um fracasso em Adão, em Cristo nós somos restaurados, regenerados, feitos de novo. E a nova vida que habita em nós nos faz mais que vencedores nele. Nele. Adão é um multiplicador de desgoverno e Cristo um multiplicador de reis e sacerdotes. Meu amado, se a primícia é santa, todo o resto o é. Nós vamos aprender muito nesses dias que a primícia tem o poder de multiplicação. Se você está começando a entender e conhecer primícia nesses dias, hoje não é dia de ficar explicando detalhadamente primícias. Isso vai ser feito nos próximos dias nessa casa. Mas a primícia, ela tem o poder de multiplicação. O primeiro homem pecou e o seu DNA foi multiplicado em toda a humanidade. Cristo foi santo, ressuscitou. E todo aquele que o escolhe como seu Senhor, como seu Salvador, tem o seu Espírito, o seu DNA, que vem habitar em nós. E ele se multiplica então em nós. A primícia tem o poder de multiplicar natureza. Repita comigo, a primícia tem o poder de multiplicar natureza. Adão multiplicou uma natureza caída e Cristo multiplicou uma natureza de vida. Amém? Através de Adão, as famílias estão completamente, no decorrer da história, nós sabemos, desgovernadas. Cada dia mais desgovernadas, os papéis desajustados, tudo aquilo que nós pregamos e ensinamos nessa casa. E, em consequência, a sociedade está completamente desgovernada. A sociedade está completamente desordenada. Nós já pregamos sobre isso aqui. Famílias desgovernadas tem como consequência uma sociedade desordenada. Mas nós cremos que em Cristo as famílias estão sendo ordenadas e famílias em ordem produzem governo moral sobre a terra. Repita comigo, famílias em ordem produzem governo moral sobre a terra. O Senhor está realinhando as famílias. Pastor, eu estou vendo completamente ao contrário. Pastor, o que eu estou vendo é completamente ao contrário. Está tudo desordenado. Ok, eu também tenho visto muito ao contrário. Mas eu sigo crendo e vendo dia após dia uma verdade que contrapõe. Outro dia eu ouvi uma frase assim, né, da pastora Luciana, eu acho, da Lu. O mundo não está tão ruim como se parece. Não que o mundo não esteja ruim, mas a gente vê as notícias, a gente vê um cenário de caos, a gente vê como está a sociedade, a gente vê o pecado, a gente vê a proliferação. E às vezes a gente desacredita como o Senhor segue governando a sua terra.
Eu creio e eu vejo diante dos meus olhos que o Senhor está ordenando as famílias na terra neste tempo. E famílias ordenadas geram uma sociedade de governo, uma sociedade governada. A desordem das famílias trouxe o desgoverno da sociedade, mas a ordem da família devolve o controle moral o governo moral desta terra. A moral e os bons costumes, como diz a moral, que é o traço de Deus na sua criação no homem, independente de ser filho ou não de Deus, todo mundo foi criado por Deus. E sendo criado por Deus, tem um traço de Deus. E esse traço do Criador chama-se moral. Todo mundo nasce com traço do Criador. E essa moral foi completamente, está completamente em desuso no mundo e na sociedade. Porque a família que prolifera a cultura daquilo que é moral, daquilo que é certo, daquilo que é um padrão de Deus, a família foi desordenada, a família foi desalinhada. Mas com a ordenação da família, o governo moral de Deus é restabelecido sobre a terra. Quantos creem nisso? E nós sabemos que Cristo se fez a primícia da ressurreição, porque Ele não conheceu o pecado. E porque Ele não conheceu o pecado, nós então temos sobre nós a vida dEle. E Ele restabeleceu e restabelece através das nossas vidas o seu governo. Diz a palavra, se quiser projetar aí seria bom, 2 Coríntios 5:21, diz assim. Vamos ver se eles vão colocar para você não ter que abrir. Senão eu leio rapidinho. 2 Coríntios 5:21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele não conheceu o pecado, mas ele se fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos o quê? O que o versículo diz? Está projetado. O que eu e você nos tornamos? Fala com mais propriedade. O que eu e você nos tornamos? Nós nos tornamos justiça de Deus. É muito mais profundo do que dizer Deus faça justiça. É muito mais profundo do que falar Deus venha com justiça. Ele nos fez a sua justiça. Meu amado, repita com propriedade sobre a sua vida. Eu sou justiça de Deus sobre a terra. Isso não te dá um frio na barriga? Nós somos justiça de Deus sobre a terra. Ele nos fez a sua justiça. Em Cristo nós nos tornamos em justiça de Deus. E a evidência do governo de Deus é justiça. Nós sabemos que a evidência do reino de Deus, do governo de Deus é justiça, alegria e paz. Uma das evidências do governo de Deus é justiça. E o que é a justiça de Deus sobre a terra? É a manifestação dos seus filhos, nós. A criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Quando os filhos de Deus se manifestam, obrigatoriamente ou naturalmente, se manifesta justiça. Meu amado, o que a palavra está dizendo é que quando eu falo, é quando eu decido, quando eu escolho, quando eu tomo uma decisão, quando eu trato com alguém, que eu lido com uma situação, naquele momento está sendo manifesta a justiça. Senão eu estou manifestando uma natureza que já não faz parte de mim. Porque a natureza de Cristo é justiça. Ele se fez justiça em nós. Ele nos fez sua justiça. Ele nos justificou e fez de nós a sua justiça. Nós nos manifestamos naturalmente. Se nós manifestamos a natureza de Cristo, manifesta justiça. E através dessa justiça e desse governo, nós temos em nós a propriedade, a autoridade de governar todos os ambientes que transitamos.
governo a gente pensa, vou governar, então vou ser presidente da república. Não tem como ser presidente da república, não tem como ser o governador do estado ou o prefeito da cidade, se eu não governo nem o ambiente que eu transito. Primeiro governo que nós exercemos e manifestamos são dos ambientes que nós transitamos. Pastor, é difícil governar o ambiente? Não é. O Senhor nos disse ano passado que nós não somos mais apenas pessoas, nós nos tornamos em uma presença. E essa presença é com P maiúsculo, é a presença do Cristo em nós. Quando você chega no lugar, não chega você, mas chega uma presença. E essa presença muda o ambiente, e essa presença governa o ambiente. Nós não somos mais uma pessoa, nós tornamos uma presença, a presença de Cristo em nós. Fala assim, eu não sou uma pessoa, eu sou a presença de Deus. Isso é uma verdade. E quando nós manifestamos no ambiente, se eu transito no ambiente de injustiça, quando eu manifesto a Cristo, esse ambiente se converte em um ambiente justo. Em qualquer ambiente que transitamos, manifestamos a justiça. E a justiça governa sobre a injustiça. Amém? Em qualquer ambiente que transitamos, manifestamos fé. E a fé governa sobre a incredulidade. Em qualquer ambiente que transitamos, manifestamos cura. E a cura governa sobre a enfermidade. Em qualquer ambiente que transitamos, manifestamos alegria. E a alegria governa a tristeza. Em qualquer ambiente que transitamos, manifestamos esperança. E a esperança governa os temores. Em qualquer ambiente que transitamos, manifestamos santidade. E santidade governa sobre o pecado. Em qualquer ambiente que transitamos, manifestamos vida. E vida governa sobre a morte. Aleluia! Esse é o nosso chamado em Cristo Jesus. Esse é o nosso chamado em Cristo Jesus. Em qualquer ambiente que nós transitamos, nós manifestamos a Cristo. E Ele governa sobre os principados e potestades deste mundo. Ele já venceu todos eles. Esses somos nós. Essa é a verdade sobre mim e você. Fala assim, essa é a verdade sobre mim. Põe a mão na sua cabeça assim, essa é a verdade sobre mim. Já passou por um ambiente onde todo mundo está triste, desanimado, de repente entra uma pessoa alegre, e começa com bom humor, e fazer piada, e todo mundo começa a rir, e muda aquela atmosfera? Eu não estou falando de fazer palhaçada por fazer, eu estou falando de manifestar uma alegria de Cristo. Muitas vezes nós chegamos num ambiente de dor e a gente se junta à dor. Claro que a gente chora com os que choram, a gente chora com os que choram, mas para restaurar os que choram. Nós nos compadecemos com a dor do outro, mas para tirar o outro daquela dor. Fomos chamados para transformar os ambientes, e isso é governo. Fala assim, isso é governo. Isso é governo. É transformar o ambiente onde você passa. Transita no ambiente de enfermidade e deixa um rastro de cura. Transita no ambiente de incredulidade e deixa uma semente de fé. Isso é governo. Amém? Repita comigo, se a primícia for santa, todo o resto é. A primícia tem por característica multiplicar a natureza. Como eu disse, quando Adão multiplicou um DNA de pecado, Cristo, a primícia dos santos, é o multiplicador do seu espírito de santidade. Quem aqui tem o Espírito de Deus, o Espírito de santidade multiplicado através de Cristo? Ele nos chamou para sermos multiplicadores de santidade. Ele nos chamou para sermos multiplicadores da sua natureza de fé. Ele nos chamou para sermos multiplicadores da sua natureza de amor, de compaixão, de misericórdia, de perdão. Ele multiplicou em nós, Ele se multiplicou na humanidade, e essa é a sua natureza. A primícia tem como característica
característica multiplicar uma natureza. E agora eu vou trazer isso para o âmbito da seriedade que isso traz. Se a primícia tem por característica multiplicar a natureza, se a primícia é santa, todo o resto o é. A forma que a primícia se manifesta, todo o resto é multiplicado na mesma natureza, amém? 2020 é a primícia da década de governo. Fala assim, esse ano é um ano de primícia. Começamos uma década, marco 0. E o Senhor nos disse que estabelece um tempo de governo sobre nós. De manifestar o seu governo através das nossas vidas neste mundo. 2020 é a primícia dessa década. Fala comigo, se a primícia é santa, o resto é. Então agora o Espírito Santo começa a nos trazer a seriedade desse ano sobre as nossas vidas. A seriedade das decisões que nós vamos tomar nesse ano. A seriedade das escolhas que nós vamos fazer este ano. A seriedade da vida que nós vamos decidir viver este ano. Repita comigo, se a primícia é santa, o resto é. É um ano de primícia de um novo tempo. É um ano de uma primícia de um ciclo de 10 anos. E o que nós fazemos na primícia? A natureza se multiplica. A pergunta é, que natureza você quer que seja multiplicada nessa década? Como que vai ser o seu ano de primícia? Como que vai ser o seu primeiro ano da década? Que natureza você quer que seja multiplicada na década de governo na sua vida? O Espírito Santo nos confronta, mas com amor. No sentido de nos trazer a realidade, a verdade desse tempo e a seriedade. Para que nós não venhamos a passar por todo esse tempo sem entender a seriedade e a proposta do Espírito Santo para este tempo. Toda atitude tem uma natureza manifesta por trás. Toda atitude. Não se trata só de uma atitude. Se trata que aquela atitude é a consequência de uma natureza. Nós temos atitude que nós fazemos a partir de Cristo. E tem atitude que nós manifestamos a partir das características adâmicas. É ou não é? O ponto é que escolhas, decisões a partir de que natureza nós vamos fazer. Para que seja multiplicado, o Espírito Santo falou comigo fortemente nessa tarde. As decisões, escolhas que nós fizemos esse ano, as consequências serão multiplicadas pela década. E isso é bom, fala assim com o seu irmão, isso é bom. Isso me dá a oportunidade de mudar a minha história. Porque se até hoje eu errei, eu começo um novo tempo e manifesto a natureza de Cristo. Para que seja multiplicado nessa década. Isso é bom. Isso é muito bom. Se até hoje você vem repetindo pecados, repetindo erros, repetindo atitudes adâmicas, o Senhor te traz para um novo tempo, para um marco 0, te dá a palavra para uma década e te traz essa noite para falar, começa de novo. Faça as escolhas corretas. Fato é que a gente se relaciona. Nós queremos um relacionamento com Deus, aonde Ele abençoa as nossas escolhas, e não aonde nos sujeitamos à sua vontade. Pensa bem se isso não é muito verdade. Muitas vezes nós queremos um relacionamento com Deus, aonde eu escolho e Ele abençoa. Eu decido e quero que Ele abençoe. Eu me movo e quero que Ele abençoe. Eu faço do meu jeito e quero que Ele abençoe. Mas Deus está nos chamando a um relacionamento, um ano de relacionamento, um relacionamento com Ele, aonde nós nos sujeitamos à sua vontade. Manifestando uma natureza de obediência, que se multiplicará em consequências que serão justiça, alegria e paz. Toda atitude nossa tem uma natureza que governa aquela ação por trás. Então eu vou dar um exemplo. A primícia financeira
vai chegar o dia que nós vamos entregar as primícias financeiras, só como exemplo. A primícia financeira. O que é a primícia financeira? Se trata de recursos financeiros. Mas qual é a natureza que está por trás dessa atitude? Fidelidade. Entende? A atitude é a entrega, mas a natureza é a fidelidade, é o caráter de Deus de fidelidade, é a natureza de Cristo. Toda atitude, ela vem como consequência de uma natureza. Qual é a natureza que estava em Ruth, quando decidiu deixar sua terra e ir para Belém, com a sua sogra viúva, sem nenhum tipo de esperança, sem nenhum tipo de nenhuma palavra de Deus, nenhuma promessa, senão a manifestação do caráter de Deus de fidelidade. Que natureza estava por trás de Esther, da atitude de Esther, quando fala assim: manda o povo jejuar e orar, porque eu vou arriscar a minha vida e vou diante do rei interceder por eles? Se não é a natureza de Deus, de entrega, de renúncia, de morte por um povo, de entregar a própria vida. Que natureza estava sendo manifesta em José, quando reencontra todos os seus irmãos que venderam ele como escravo, e os perdoa, e os abençoa, se não for a natureza de um Deus misericordioso e perdoador. Toda atitude tem uma natureza por trás. Que natureza estava por trás daquela atitude de Urias, de falar de Davi, falar: vem lá, aproveita que você está aqui, dorme com a sua esposa. Não, eu vou para minha casa descansar, dormir com a minha esposa, enquanto meus companheiros estão em guerra, eu vou dormir aqui no chão duro e amanhã vou encontrar com eles de novo. Como que um homem tem uma atitude dessa, se não for movida pela natureza do próprio Deus? Toda atitude, Deus está nos chamando aqui a uma verdade, Deus está descortinando algo. Não tem atitude que nós tenhamos involuntária, ela fala de uma natureza. Ela sempre, essas palavras, nossas atitudes sempre manifestam uma natureza. E nós escolhemos manifestar a natureza de Cristo, para que se multiplique nesta década a palavra de governo que Ele tem sobre nós. A palavra de Deus essa noite, ela é de inclusão, ela não é de exclusão. A natureza que escolhermos manifestar nessa primícia de década, vai definir em quem, olha aqui, em quem o Espírito Santo me falou, nos tornaremos nos próximos anos e que frutos produziremos. A Bíblia diz que se conhece a árvore pelo... Eu não conheço todas as árvores. Se tiver aqui na minha frente um pé de laranja sem fruto, eu vou ficar na dúvida: é laranja, é limão? Até que ela deu uma laranja. A hora que ela der uma laranja, eu vou falar: é uma laranjeira. Se conhece a árvore pelo fruto. A palavra diz isso. E o Espírito Santo me disse que os nossos frutos vão dizer que natureza estamos manifestando. Os nossos frutos nessa década ninguém vai precisar fazer leitura, ninguém vai precisar nos perguntar, vai ver nos decorrer dos anos os frutos que eu vou estar dando. Me analise e me julgue, só saber que natureza eu estou manifestando, porque se conhece a árvore pelos frutos. A natureza que eu estou enraizada e que eu manifesto vai falar os frutos que eu vou produzir. E Deus está nos chamando a produzir frutos de governo, frutos de justiça, alegria e paz. E isso é consequência de manifestação da natureza de Cristo. Nós podemos até estar em posição de poder e autoridade, mas governo de Deus se evidencia através de justiça. Poder e autoridade não significa governo de Deus. Governo de Deus é onde tem justiça. E vou te dizer, pode até ser manifesto através de um ímpio, que tem um coração temente a Deus, e que talvez não sente num banco de igreja. Governo de Deus se manifesta através de justiça. Justiça é evidência de governo de Deus. É fácil analisar se eu governo na minha casa em justiça. Vê se na minha casa tem alegria, justiça e paz. Se eu governo minha casa através de Cristo, se nossa casa é governada através de Cristo. É fácil saber se a minha mente é governada através de Cristo.
Ver se meus pensamentos são de justiça, se meus pensamentos estão em paz. É fácil saber se a minha alma está sendo governada através de Cristo. É só ver se os meus sentimentos estão em paz, em alegria, em justiça. E isso fala, Deus me falou, que nesses dias, nesse tempo na verdade, Ele vai estar falando muito conosco a respeito de duas palavras: empatia e equidade. Eu vou só passar por isso. Empatia é você se colocar no lugar do outro. Você conta a sua história de dor e eu consigo me colocar no seu lugar e sentir a sua dor. Isso é governo de Deus. Isso é justiça de Deus. Equidade é senso de justiça. Equidade é no sentido de... Perdi a palavra, mas eu anotei aqui. Oi? Igualdade de direitos. Vê se eu trato pessoas de maneira diferente. Vê se eu dou tratamento diferente. Eu falo de mim porque eu estou pregando. Vê uma pessoa, vê a você mesmo. E você vai saber se você está manifestando justiça. Se manifesta em empatia e equidade. Essas duas palavras vão vir à evidência no nosso meio nesse tempo. Porque justiça de Deus, governo de Deus, só se faz com empatia e equidade. Para eu governar no padrão de Deus, eu tenho que ouvir a sua dor, eu tenho que ouvir o problema de um povo, e eu tenho que chorar com esse povo, eu tenho que me compadecer desse povo, e eu tenho que buscar em Deus uma solução para esse povo. Isso é governo de Deus. Isso é empatia. Isso é empatia. E a equidade, que são os direitos iguais. É fácil olhar para nosso Brasil e ver se ele foi governado ao longo dos anos pelo governo de Deus ou pelo governo das trevas, pelo governo da luz ou pelo governo das trevas. Veja se há igualdade no nosso país. Veja se nós vivemos numa nação que é fruto de igualdade ou de desigualdade. E o Espírito Santo me falava algo, não, nesses dias todos, sobre a primícia, ter o poder de multiplicação de natureza. Foi muito forte para mim, lá no Espírito Santo, nesses dias. No dia 1º de janeiro, receber uma ligação, várias ligações, mensagens: cadê você? Eu olhei para o telefone, tinha 4 chamadas perdidas da Paty, 4 da Jéssica, mensagem da Valéria, e fui, gente, está acontecendo alguma coisa em Taubaté. Liga eu para cá, o que está acontecendo? Zé, aquela gritaria. A Valéria está grávida. E eu tenho o privilégio de conhecer o Alex e a Valéria. E a Valéria tem quantos anos de casado, vocês? 14 anos de casado. O sonho de ser pais vem de uma longa data, né? E tinha muitas palavras sobre a vida deles nesse sentido. Muitas palavras proféticas. E tinha palavras específicas quanto ao ano de 2019. Lembra da palavra? Trazendo a existência. E tinha as palavras proféticas. Já existia a palavra trazendo existência, do qual a Valéria e o Alex se tomaram posse. É o ano de Deus abrir a madre e fazer um milagre. E também tinha palavras que profeta tinha soltado para elas nessa casa. Que no ano passado, eles dariam à luz o filho. E no finalzinho do ano, lá no Espírito Santo, eu falei com a Valéria por mensagem. E como qualquer outra pessoa, expondo qualquer um de nós, o coração dela estava entristecido, não é, Val? Pois o ano acabou e a palavra não se cumpriu. Pois 31 de dezembro chegou e o filho não veio. A palavra não se cumpriu. Deus não trouxe a existência no tempo que o coração dela creu. Só que não, eu falei para ela: Deus fez uma pegadinha do malandro com você. Deixou virar meia-noite. Quando foi no dia seguinte, eis que ela passa mal e faz uns 5 testes para ter certeza. E aí eles descobriram que estavam grávidos. Gente, aquilo foi tão forte para mim. Na hora o Espírito Santo me falou na mesma hora, que nós terminamos o ano com várias impressões erradas, de coisas que Deus não trouxe à existência. Mas Ele permitiu que virasse o ano para Valéria e o Alex. Não se trata do Alex e da Valéria, não se trata desse bebê, se trata de uma palavra, se trata de uma casa, se trata de uma igreja. Deus trouxe a existência. E o Senhor me falou naquele dia: eu fiz muitas coisas que os olhos de vocês ainda não viram, mas vocês se apropriarão.
Muitas coisas. Muitas coisas. Fica de pé, Alex. Quem não conhece Alex, fica de pé. Fica de pé. Pode ficar com vergonha, eu não ligo. Eles são símbolos proféticos para nós. Se trata de um símbolo profético. Porque o fruto que está no ventre da Valéria já existia em 2019. Deus só nos permitiu saber em 2020. Tem gente que creu no seu coração que 2019, pode sentar, abriria uma porta de emprego e não abriu. Deixa eu falar uma coisa para você. A sua vaga já está liberada, só não te ligaram ainda. E eu falo com propriedade e fé. A sua vaga já existe. Seu telefone só não tocou. O seu negócio foi fechado. A informação não chegou. Mas Deus trouxe a existência. E ainda será manifesto. Eu creio no que Deus está falando. Não questione Deus. Não questione Deus. A Valéria me escreveu triste, mas em momento algum ela colocou o caráter de Deus à prova. Isso é tremendo. Já pensou se ela vira o ano? Deus brigando com Deus. A vergonha que ela ia ficar de Deus no dia seguinte. Como disse, com que cara que ela ia olhar para Deus no dia primeiro. Provérbios. Hoje o Senhor me levou em Provérbios que diz assim, Eclesiastes 8, não precisa abrir. Capítulo 4. Afinal, os desejos e a palavra do rei são soberanos. E ninguém tem o direito de questionar o que está fazendo o rei. Fala comigo assim, ninguém tem o direito de questionar o que Deus está fazendo. Eu vou dizer para vocês que não passa preocupações, tristezas ou temores no meu coração. Mas a ousadia de questionar Deus eu não tenho. Sabe aquela expressão, calada eu estou errado, sou eu diante de Deus. Até calada eu estou errada. Eu sei quem Ele é e sei quem eu sou. Eu sei quem Ele é. Ai daquele que contender com o Criador. A criatura não pode contender com o Criador. Não questione Deus. Não questione a Deus. Deus está falando com alguém nessa noite, que seja um. Não questione a Deus. Deus não foi feito para ser questionado, se é que Ele foi feito. Deus não é para ser questionado. Deus é para ser adorado. Adorado. E sabe por que eu contei da Valéria e do Alex? Porque foi o nosso primeiro milagre de 2020. O primeiro que veio manifesto em nossas mãos. E foi a nossa primícia de promessa cumprida, de palavra sendo cumprida. Que parecia que Deus não tinha feito, mas Deus havia feito. E eu estou declarando, não estou profetizando porque já está feito. Se a primícia é santa, essa primícia de milagres está liberada sobre essa casa. Essa atmosfera está sobre as nossas vidas. Deus fez mais que os nossos olhos viram. Deus fez mais que os seus olhos viram. Deus fez mais que os seus olhos viram. Não questione Deus. Nós vamos fazer um exercício com isso. Eu falo e vocês continuam. Se a primícia é santa. Agora você vai fazer isso, falar isso, responder isso com a mão na sua cabeça. Se a primícia é santa. Se a primícia é santa, todo o resto é. Amém? A primícia tem o poder de multiplicar a natureza. E sabe o que eu falei? Daquele versículo de Gênesis 1:28, que nós tanto estudamos ele no passado. Aquele versículo ele tem algo profundo, que nós fomos muito ministrados ano passado. Ele diz assim, Deus diz assim, né? A palavra diz, e os abençoou, Adão e Eva. E disse, multiplicai, sede fecundos e multiplicai. Aí continua, governais, pois, dominai, pois, sobre as aves, sobre isso, sobre aquilo outro. Então, a palavra multiplicar e governar não são descasadas nesse versículo. O governo vem através da multiplicação. Foi aí que Deus começou a falar sobre quantidade de filhos, de não reter isso,
né? Nós perguntamos tudo para Deus, a vontade dele, menos quantos filhos nós queremos, é para ter, né? Porque a gente fala, eu quero 2, eu quero 3. E Deus nos ensinou, lembra que Deus falou conosco a respeito da estratégia muçulmana, que eles governam os países da Europa, a França, está quase toda muçulmana, porque eles multiplicam, e os europeus não se multiplicam, tem um filho por família, eles têm muitos. É uma estratégia de governo a multiplicação, né? Esse versículo, Gênesis 1:28 diz isso. E tem um versículo que é Provérbios 29:2, que nós muito conhecemos, que diz assim, vocês vão falar antes de mim, ó: quando os justos governam, o povo se... Quando o justo governa, o povo se alegra. Só que esse versículo ele tem duas versões. Essa palavra governa tem uma raiz que dá 2 sentidos. Algumas versões diz quando o justo governa, e outras versões diz quando os justos se multiplicam. É o mesmo sentido. A alegria quando os justos governam. Há uma alegria quando a justiça de Deus está sendo multiplicada sobre a terra. Governo e multiplicação andam junto. Se a justiça de Deus está sendo multiplicada, o governo de Deus está sendo estabelecida, e o povo se alegra. E o versículo continua falando que o povo se aflige quando o perverso governa, né? Precisamos manifestar agora o que queremos multiplicar. Precisamos decidir agora o que queremos multiplicar. Eu quero sobre a minha vida que seja multiplicado uma década de fidelidade, uma década de obediência, uma década do favor de Deus. O que eu vou decidir manifestar agora para que seja multiplicado nesta década? Sabe, a natureza é uma coisa muito forte, olha para mim. A natureza é muito mais do que se vê, do que se apalpa. Eu estava falando das festas das primícias. Eu participo das festas das primícias dessa casa desde a primeira. E eu disse que a festa das primícias é uma entrega financeira. E nunca fiquei de fora. E a primícia tem o poder de multiplicação. E tem por natureza a fidelidade. Talvez você olhe para a minha vida, a minha e do meu marido, e você não consiga ver um monte de dinheiro hoje na nossa vida. Você vai estar certo, não tem mesmo para você ver. Talvez você não consiga ver, que você não está olhando direito, não. Mas você consegue ver, se você nos conhece, que a fidelidade de Deus é uma marca sobre nós. A primícia tem o poder de multiplicar sua natureza. É muito mais que se evidencia, é o que se vive, é o que se manifesta, é o que te rege. Eu li que a Bíblia diz que nós nos tornamos a justiça de Deus. Nós precisamos, para exercer governo, multiplicar quem nós somos. Se nós somos justiça de Deus, se nós manifestamos essa justiça, então nós precisamos multiplicar quem nós somos. Nós precisamos multiplicar a natureza de Cristo em nós. Olha para o seu irmão e fala assim: você precisa se multiplicar. Se você manifesta Cristo, você precisa se multiplicar. Já já eu vou perguntar para você se você quer abrir sua casa para uma célula. Já já. Eu ouvi um eu quero? Quem? Ah, primeira casa da célula. Palmas para eles. Comecei a primícia. Não estava no script. Não estava. Amém. As trevas têm um plano de multiplicação sobre essa nação. Você fala assim, mais pastora. Fala assim, mais pastora. Mais. Não vou falar aqui, está nas notícias esses dias, né? Tem um plano sendo nem arquitetado, já está manifesto, né? Tem uma coisa aí sendo criada, um partido que vem com uma proposta específica de expandir, enfim, o islamismo, que está sendo criada nesse tempo. O apóstolo mostrou essa matéria ontem. As trevas têm um plano de multiplicação sobre a nossa nação. Mas o Senhor também tem um plano. Só que o plano do Senhor já está consumado há mais de 2000 anos. Não pense que o plano do Senhor vai falhar.
Não pensa que o plano do Senhor o plano das trevas é mais eficaz, é mais eficiente, dará mais resultado do que o plano do nosso Deus poderoso. Olha para o seu irmão e fala assim: você está do lado dos que vencem. Você sabe que nesses dias, Deus falou muitas coisas comigo. Não riam, mas é verdade. Através da Megan e do Harry. Quem está acompanhando a Megan e o Harry? Quem está acompanhando? Quem está sabendo o que está acontecendo? Levanta a mão para mim. Ninguém sabe. Sabe? Né? Eles saíram da coroa lá. E eles pediram à rainha. Deus falou muitas coisas comigo. Porque fala de reinado, né? Fala de governo. Mas Deus falou especificamente num ponto. Porque eles pediram à rainha para fazer uma transição. E a imprensa chamou de meio do caminho. Eles iam morar metade no Reino Unido, metade na América do Norte. Eles iam ter sua vida particular. Eles iam poder, né, ter sua vida independente. Por isso eles estavam abrindo mão de toda a mesadinha milionária do Reino Unido como realeza. Mas eles iam seguir cumprindo vários compromissos da realeza britânica por amor à rainha. E iam continuar representando ela em alguns compromissos. E aí sábado, né, ontem, a rainha se pronunciou, deu o último pronunciamento sobre isso e escreveu lá o veredito dela, o decreto, que ela não quer. Liberou eles de vez e ela falou que não aceita o meio do caminho. Liberou eles para serem independentes, eles não a representam mais. Eu achei isso tão forte, achei isso tão tremendo, porque não tem como você manifestar, representar dois reinos simultaneamente. Se vocês escolheram um reino, não falando que estão certo ou errado, mas a palavra da rainha foi: se vocês escolheram um reino, a mim vocês não representam mais. Não tem representatividade de reino de trevas e reino da luz simultaneamente. Se você representa as trevas, você não representa a luz. É uma questão de escolha. Que governo nós queremos representar? Sermos embaixadores. Porque como Adão, você pode seguir exercendo o governo das trevas. Como Adão, eu posso seguir manifestando um governo de desordem, de desobediência. Depende do que eu vou escolher manifestar neste tempo, para que se multiplique sobre a minha vida. O Senhor disse que é uma década de governo, e nós escolhemos que governo é esse que nós iremos manifestar. E nós podemos decidir isso, escolhendo agora viver um ano de primícia, de uma década, manifestando a natureza de Cristo. Em tudo, evidenciando justiça em todas as nossas atitudes. Amém? O caos é a evidência. Cadê o Paulo Ricardo? Não está aqui? Ele gosta da teoria do caos. Eu não sei falar como ele. Mas o caos é a evidência do governo das trevas. E a ordem é a evidência do governo da luz. Onde tem caos? Governo das trevas. Pode ser na minha vida, na minha casa, na minha mente, nos meus sentimentos. Aonde tem caos é governo das trevas. E aonde tem ordem é a evidência do governo da luz. Se a primícia é santa... Se a primícia é santa, E nós podemos continuar. Coloca a mão sobre a sua cabeça. Se a primícia é santa, se a primícia é justa, se a primícia é verdadeira, se a primícia é reta, eu não estou te ouvindo. Eu estou falando das características de Cristo. Se a primícia é abençoada, se a primícia foi amada pelo Pai, se a primícia foi filha de Deus, se a primícia foi chamada para reinar e governar, aplauda o Senhor. Nós somos a multiplicação de Cristo. Nós somos a multiplicação de Cristo. Nós somos a multiplicação de Cristo. E o Espírito Santo me falou uma palavra, que é entusiasmo. Uma vez o apóstolo Cristiano pregou nessa casa só sobre entusiasmo. Se você procurar a origem da palavra entusiasmo, no grego, entusiasmo, esqueci como que é, mas significa um Deus dentro de si.
só é realmente entusiasta. Tem muitas pessoas entusiasmadas, mas a essência, a origem da palavra entusiasmo, só está entusiasmado quem está sendo impulsionado por um Deus que habita dentro de si. Nós somos um povo verdadeiramente entusiasmado. Por que eu quero terminar com essa palavra? Porque o Espírito Santo falou na intercessão, acho que nessa sexta, sobre colocar o povo de pé, colocar as pessoas para andar. É como se, a pastora Lu falou isso comigo hoje, como se eu visse, sabe quando uma pessoa fala assim, coloque-se de pé e levanta a cabeça? É como se o Espírito Santo me dissesse, coloque-se de pé e levanta a cabeça. E ele começou falando, foi comigo mesma. E testificou que a Lu tinha falado sobre a intercessão. Porque se o ano começou e se você não está entusiasmado, eu quero te dizer que o Cristo que habita em você é um Deus que já conquistou todas as coisas. E Ele é suficiente para nos entusiasmar. Nós não precisamos de evidências externas para estarmos entusiasmados. Coloque a mão sobre o seu ventre. Fala assim, Senhor, eu estou entusiasmado com a sua presença na minha vida. E a primícia é santa. E por isso eu multiplico santidade, verdade, justiça, alegria, paz e governo. Que o Senhor nos deixe entusiasmados para essa década de governo. Nós somos uma verdade. A palavra é uma verdade. E ela não vai voltar atrás sem cumprir o fim para que ela foi designada. Que nós escolhamos multiplicar a natureza de Cristo em nós. Aplauda o Senhor. Coloque-se de pé. Cadê o Alan? Cadê o louvor? Não sei. Quero um louvor entusiasmado, Alan. Você é bom para isso. Famoso pipoquinha. Vamos orar? Nós não vamos orar por um. É uma escolha. O Senhor não chama uma escolha. O Senhor começa a falar conosco da primícia. E nós vamos decidir o que iremos multiplicar nessa década. Não multiplique questionamento. Olha para mim. Não questione Deus. Não entregue nesses dias, não manifeste uma primícia de dúvida. Não manifeste uma primícia de murmuração. Pelo amor de Deus, não murmure contra Deus. Vamos entregar a Ele uma primícia de adoração. Vamos entregar a Ele uma primícia de fé, de obediência. Vamos entregar. Se Adão foi um fracasso e nele eu era um fracasso, em Cristo eu sou mais que vencedor. Se você foi um fracasso em Adão, desiste de Adão. Manifeste a Cristo. Porque é na vitória dele que nós somos mais que vencedores. Quando Jesus diz assim, ó, quem quer ser o primeiro? Os discípulos estavam brigando lá para saber quem ia ser o melhor e o maior deles. E fala assim, Jesus, o que tem que fazer para ser o melhor, para ser o maior? E ele responde assim, ó, quem de vocês quiser ser o maior no reino dos céus, ele manda uma criança entrar no meio deles e fala assim, seja como essa criança. Ele fala assim, vire como essa criança, se torne como essa criança. Essa palavra virar, se tornar como uma criança no original, ela tem um significado de começar de novo. Ele fala assim, seja humilde como essa criança. Se permita ser como uma criança que não sabe nada e precisa aprender tudo de novo. Fala assim, Espírito Santo, nessa primícia de década, sou como uma criança que humildemente quer aprender. Se preciso for, tudo de novo. Tudo de novo. Deus faz novo, tudo de novo. Tudo de novo. Um novo ciclo, um novo tempo, uma nova década, um novo começo, uma nova história. Amém. Aleluia.